Olá, alunos, vamos falar um pouquinho aqui de COP e um sistema de refrigeração de uma câmara fria. Inicialmente, vamos estabelecer aí as condições dessa câmara fria. Que condições? Condições de temperatura, de evaporação e de condensação. Estão vendo aí os componentes principais. Imagine que eu tenha uma câmara fria aqui dentro desse espaço confinado e que eu tenha a temperatura de evaporação aqui de menos 18 graus Celsius. É a temperatura de evaporação. Nesse caso, vamos usar o R404. Tá? E vamos dizer que aqui a temperatura de condensação do fluido esteja a mais 45 graus Celsius. Aproximadamente isso. Se sabe, então, que o calor dos alimentos que estão aqui dentro vão ser retirados pelo fluido, que vai entrar no ponto 1, na condição 4 aqui, né? E aqui a condição 1. A condição 1 a gente estabelece a entrada do compressor. A condição 2, saída do compressor. Condição 3, saída do condensador. Então, condensador aqui. Condensador. Aqui, evaporador. Aqui, compressor. E aqui o dispositivo de expansão. Veja, então, que eu tenho esse ciclo aí, o fluido circulando entre os 4 componentes e com as condições adequadas. Esse ciclo pode ser representado por meio do diagrama pressão versus entalpia. Vou fazer um esquema aqui, ó. Sempre vocês desenham o ciclo, pressão, entalpia específica aqui, específica porque é quilojoule por quilograma. A gente coloca aqui a pressão correspondente à condensação. Nesse caso, eu disse que o fluido está com temperatura de condensação de 45 graus Celsius. E aqui eu tenho uma temperatura de menos 16 graus Celsius. É isso. E aqui a pressão correspondente de evaporação. O ponto 1, que é a saída do evaporador, a gente convenciona para um ciclo padrão mais simples possível. Na verdade, na prática, a gente tem um superaquecimento, né? Então, mas nesse caso, vamos fazer um caso bem simples. O ponto 1 é a saída do evaporador. Ele fica em cima da linha de saturação. Essa aqui é uma linha de saturação. Ela divide aqui de líquido mais vapor com uma região de superaquecido, né? Vapor superaquecido. A gente vai ter o ponto 3 nesse ponto aqui, ó, que aqui é a região de líquido subresfriado. Então, ela divide essa região. Então, essa linha de saturação está aqui também, ó. Essa linha aqui, ó. O ponto 3 está aqui, ó. E o ponto 1 está ali. Então, 3, saída do condensador. O interessante é saber que a entalpia 3 é igual a entalpia 4. Significa que a entrada aqui do evaporador tem entalpia igual a entrada do evaporador aqui, ó. Então, para efeito de cálculo, agora eu vou fazer aqui, esse processo é isoentrópico. É do ponto 1 para 2 aqui, ó. Então, S1, que é a entropia específica de 1, é a entropia específica de 2. Então, vejam, pessoal, que por esse gráfico aqui, a entalpia 3 é igual a entalpia do líquido para a temperatura de 45 graus Celsius. Enquanto que a entalpia 1 aqui, ó, é igual a entalpia do vapor para a temperatura igual a menos 16 graus Celsius. Então, essas duas informações são muito importantes, porque esses valores aqui, entalpia 1 e entalpia 3, que é igual a entalpia 4, vão ser obtidos na tabela. Eu vou mostrar a tabela para vocês aí. Vejam agora que eu tenho aqui o R404 na região de superaquecimento. Essa é a região que eu preciso aqui, ó. Eu vou determinar aqui o ponto 2. Ponto 2, ó, ele tem pressão de 45 graus Celsius, a temperatura de 45, está nessa pressão aqui. Então, eu coloco essa linha de pressão. E ele está a temperatura de menos 16. Então, ele está aqui, bem aqui, perto do 15 aqui, ó. Esse é o ponto 1. Aí, eu levo ele numa isoentrópica, ó. Subo aqui, ó. E aqui está o ponto 2 ali. Nesse valor aqui, ó, eu obtenho a entalpia do 2, que pode ser lida aqui embaixo também, ó.
Nesse caso, aproximadamente, entalpia 2 é igual a 390 kJ por quilograma de fluido. Vejam que 1 para 2 é o processo de compressão. E esse processo, como eu tenho dito, ele acontece de maneira isoentrópica. Significa entropia específica de 1 é igual a entropia específica de 2. Então, vejam aí que eu tenho a pressão de condensação aqui, e aqui nessa aqui, ó, é a pressão de evaporação. Então, menos 16 graus aqui, desculpa, menos 16 isso, e aqui 45 graus Celsius. Como eu tenho H2, e a gente quer achar o COP desse sistema, eu vou mostrar agora como é que acha as outras entalpias. As outras entalpias, eu estou dizendo que é a entalpia 3, que está aqui, e a entalpia 4 aqui, ó. Vejam, que a entalpia 1 está aproximadamente aqui, e a 3 igual a 4 está aqui. Só que esse valor exato, aqui, ó, eu achei aqui 260 aproximadamente, e aqui 355 aproximadamente. Mas, olha, eu não vou usar esses valores, eu vou usar o valor tabelado. Vejam aqui na sequência. Nessa tabela aqui eu tenho temperatura, pressão, entalpia do líquido e entalpia do vapor, para o R404. Então, vejam bem, para menos 16 graus, eu quero a entalpia do vapor. É isso aqui, ó. Veja que eu tinha achado 355, então, mas o correto mesmo, entalpia 1 é igual a 357,4 kJ por quilograma. Já para 45 graus, eu não tenho na tabela, 45 está aqui, ó, é a temperatura de condensação. Mas eu vejo que as entalpias aqui do líquido, para essa condição, é muito próximo. Então, entalpia 3, que é igual a entalpia 4, é aproximadamente 260, vou achar uma média, né? E 6,4 mais 269,8 dividido por 2. Viram que eu fiz uma média entre os dois valores? Isso dá quanto? Façam aí na calculadora. Dá um valor de entalpia 3, que é igual a entalpia 4, que é aproximadamente 268,1 kJ por quilograma. Bom, agora vocês têm quase todas as propriedades. Veja aí que você tem ali, ó, para calcular o COP, eu preciso. COP é igual a H1 menos H4, H2 menos H1. Então, vamos lá. Quem é H1? 357,4. Menos H4, 268,1. Dividido por H2, 390. A gente obteve graficamente, né? Menos entalpia 1, que é 357,4. Façam as contas. Vejam que, fazendo essas contas, tá? Você tem aqui 89,3 dividido por 32,6, que dá 2,74. Esse é o valor do COP do sistema. Se você quiser agora saber o COP de Carnot, você tem que conhecer a temperatura interna da câmara, que esse fluido está operando, e dividir por temperatura externa da câmara menos temperatura interna da câmara. Só que esses valores têm que ser em Kelvin. Mas isso deixa aí para a próxima aula. Por enquanto é isso, espero ter entendido como calculamos aí o COP de uma câmara fria. Sempre se lembre, né? O pontos, vamos colocar um resumo aqui, ó. Vocês vão sempre se lembrar, diagrama pressão versus entalpia específica. Ponto 1, entrada do compressor, saída do evaporador. Ponto 2, saída do compressor. Ponto 3, saída do condensador. E ponto 4, entrada no evaporador. O ciclo funciona assim. A gente sempre vai lembrar que aqui é a entalpia do vapor. Por quê? Porque nós temos aí uma diagrama pressão versus entalpia. E tem sempre que lembrar que nesse diagrama, aqui é líquido. Aqui é tudo vapor. Aqui é tudo vapor. Aqui é tudo líquido. Por isso que eu pego a entalpia 3, que é igual a entalpia 4, é igual a entalpia do líquido para a temperatura de condensação. T de condensação aqui, ó. E aqui T de evaporação. E a entalpia de vapor, H1, é a entalpia de vapor para a temperatura de evaporação. Para ciclos com superaquecimento, fica um pouquinho diferente. Vou mostrar.
Os ciclos reais, eles têm um grau de superaquecimento. O que é o superaquecimento? Então, você tem aqui o diagrama pressão versus entalpia. O fluido, ele não entra nessa condição, ele entra um pouco superaquecido. Então, muda um pouquinho o diagrama. Então, você tem o diagrama dessa forma aqui, ó. A gente chama agora de... Aqui era 1, aqui eu vou chamar de 1 linha, 2 linha, aqui era o 3, vou chamar aqui 3 linha, aqui era o 4, vou chamar aqui de 4 linha. Então, agora, gente, nesse caso, vocês podem fazer esse cálculo do COP de maneira mais de gráfica também. Eu vou dizer para vocês que o COP agora vai ser H1 menos H4 linha, dividido por H2 linha menos H1 linha. E como é que eu sei o posicionamento do H1 linha, por exemplo? É da seguinte forma. Vocês vão pegar lá no diagrama pH, vocês vão ver que as linhas isotermas dela são assim, ó. Vamos supor que aqui seja 0 graus, aqui seja, vamos supor que seja menos 10 graus, aqui seja 0 graus. E que o meu ΔT de superaquecimento seja igual a 5 graus Celsius. Então, vejam, isso aqui é o diagrama pressão versus entalpia, veja que eu estou com ali, aqui tem as pressões, né? É só aumentei esse pedaço aqui, ó. Então, o que eu faço? Se o superaquecimento, vamos supor que eu tenha a temperatura de evaporação de menos 10 graus Celsius, e tem um ΔT de 5, então, se aqui é 0, o meu ponto vai estar bem no meio aqui, ó, porque essa linha aqui é uma linha de menos 5 graus Celsius. Então, vai estar um pouquinho acima da temperatura de saturação. Isso é dizer que o superaquecimento é de 5 graus Celsius, que é a diferença dessa temperatura aqui, ó. Lembra, então, que as isotermas, né? Quando você olhar uma carta, um diagrama pH, as isotermas são linhas que fazem assim, ó. E aí a gente tem ali pressão, entalpia, né? Então, veja que essas são... Quando eu falo isoterma, eu estou dizendo que essa linha aqui, ó, tem temperatura constante em toda a sua extensão. Qualquer ponto que eu pegar essa linha, a temperatura é constante. Assim são construídos diagramas de pressão e entalpia. Agora sim, espero que tenha entendido e até a próxima aula.